Pronto, foi. Foi. Então, vamos lá. Então, a linha de primeira lei de Mendel, tá? Como eu estava falando para vocês. Então, ele utilizou plantas de ervilha, né, para investigar o cruzamento de vegetais. Por que que ele escolheu as ervilhas para realizar os seus experimentos? Então, essas ervilhas, elas apresentam várias características contrastantes, né? Várias características que são fáceis de serem analisadas, né? Então, eu coloquei umas aqui, mas outras que eu vou citar para vocês, né? Em relação às pétalas das flores dessas plantas eram muito visíveis, né? As características, né, em relação à altura, então ele conseguia distinguir, né, um indivíduo que era mais baixo, ele conseguia distinguir um indivíduo que era mais alto, ele conseguia realizar a fecundação cruzada, né, desses indivíduos, então pegava o pólen de um e colocava no outro, então ele conseguia realizar essa fecundação cruzada, conseguia também realizar a autofecundação do indivíduo, e uma das principais características que chamou muito a atenção do Mendel, né, para escolher essa planta para fazer os experimentos, é que através, né, das fecundações que ele realiza, né, dos cruzamentos que ele realiza, a geração de descendentes é muito grande, né, então gera muitos descendentes que ele pode analisar, ok? E pelo que a gente está acostumado em ver, né, aí só cor da semente, se é verde ou amarela, e a textura da semente, se é lisa ou rugosa, ele estudou separadamente, né, as 7 características da ervilha, tá? Então, são, por exemplo, as características, né? A posição da flor, né? A cor da flor, a altura da planta, a forma da semente, né, se ela é lisa ou rugosa, a cor amarela ou verde, a forma da vagem, né, se é lisa ou ondulada, e a cor da vagem, se é amarela ou verde. Então, ele estudou as 7 características da ervilha, e com as 7 características, ele realizou um monte de cruzamentos, tá? Então, entendido isso, a gente vai ver como ocorreu, né, a montagem aí da primeira lei de Mendel. Então, eu escolhi aqui, para a gente entender como ocorreu os experimentos para a primeira lei de Mendel, eu escolhi a característica de altura, né, plantas altas e plantas baixas, tá? Então, o que aconteceu, né? Ele realizou, então, o cruzamento entre plantas puras altas e plantas puras baixas. O que quer dizer esse negócio de puras? Quer dizer que eu peguei, por exemplo, esse indivíduo aqui, ó, e realizei diversos cruzamentos, autofecundações, várias autofecundações. E todos esses cruzamentos que eu realizei sempre dava altura alta, sempre dava altura alta, altura alta, altura alta. Então, o Mendel ele concluiu que essa espécie aqui é uma pura, tá? Então, se eu cruzar ela com outra espécie, tipo de besão, besão, mais besão, besão, por exemplo, só vai dar alta, 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 tá? Se, por exemplo, eu autofecundo essa planta e dá um heterozigoto, que é um indivíduo assim, ó, besão, bezinho, aí a gente já não pode chamar ela de pura, tá? Mas isso é nomenclatura que o Mendel deu. Hoje, nós chamamos esses indivíduos, ó, que tem 2 alelos iguais, ó, então besão, besão e bezinho, bezinho, nós chamamos esses indivíduos de homozigotos, tá? E a gente vai ver essa palavra com muita recorrência aí na parte genética, tá? Enfim, então vamos lá. Ele cruzou, então, uma planta alta, ó, besão, besão, com uma planta baixa, bezinho, bezinho. Logo, a característica alta está atrelada a alelos dominantes e a característica baixa está atrelada a alelos recessivos, certo? Quando ele realizou o cruzamento desses 2 indivíduos, eu deu origem, na realidade, deu origem à geração F1, ou geração filial 1, tá? Então, essa aqui é a minha geração parental,
ok? E aqui eu tenho a minha geração F1. E aí, o que ele observou na geração F1? Ele observou que ambos, né, os indivíduos que foram gerados a partir desse cruzamento aqui, apresentavam a característica de um único genitor. Ou seja, a gente consegue observar que esses indivíduos aqui, ó, são altos. Eu não tive nenhum indivíduo baixo aqui, certo? Logo, ele conseguiu concluir que a característica alta é dominante sobre a característica baixa, ok? Por quê? Porque na geração F1, eu só tive a manifestação da característica desse genitor aqui, certo? Aí, o que vai acontecer depois disso? Ele vai realizar a autofecundação desses indivíduos aqui, heterozigotos, ó, vejam. Nesse caso, ó, como eles não têm alelos iguais, nós podemos chamar de híbridos, que era como Mendel chamava, tá? Ou a gente pode chamar de heterozigotos, que é o que a gente mais utiliza aí na parte de genética, tá? Então, deu origem a 2 indivíduos híbridos ou heterozigotos, mas altos, nenhum baixo, porque característica alta dominante sobre a característica baixa. Aí, ó, vamos observar aqui, ó. Então, esses indivíduos aqui da geração filial 1 foram autofecundados, tá? E aí, o que foi observado na minha geração F2 ou geração filial 2? Ele conseguiu observar que 3 dos meus indivíduos da geração F2 não apresentava nada demais, nada de grandioso que ele não conseguiu observar na geração F1, certo? Ele observou, então, que esses 3 indivíduos aqui, ó, são altos. Beleza. Só que ele teve uma surpresa. Ele observou que a característica que tinha se escondido na geração F1 se manifestou... Oi? Estão pedindo para você aceitar. Será que foi? Pronto. Apareceu tudo de uma vez. Ok, vamos lá. Então, Eita, semana que vem vai estar tudo regularizado, tá? O Google Agenda vai estar funcionando perfeitamente, e aí a gente vai ter que ficar parando. Aí, ó, então, geração F2, apareceu indivíduos dominantes, tá? E apareceu um indivíduo recessivo, certo? Essa característica recessiva aqui, ó, Bzinho, Bzinho, é a característica que estava escondida na geração F1, certo? E como ele viu, né, ele percebeu que essa característica se manteve escondida na minha geração F1, ele determinou, então, ela como recessiva perante a característica alta. Então, a característica alta ele viu que era dominante, e a característica baixa ele percebeu que era recessiva, tá? Em questão de proporção, que é muito importante, a gente percebe que desses 4 indivíduos aqui, ó, 75%, ou seja, esses 3 indivíduos aqui, ó, 75% são plantas altas e 25% planta baixa, tá? 25% aqui, tá bonitinha aqui. Outra coisa, em relação à proporção de alelos, né, dos genótipos aqui que eu tenho. Então, quando eu falo de genótipo, eu falo em relação à letrinha que está acompanhando a característica, né? Então, a característica alta, ela pode ser determinada por Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, certo? Porque eu tenho o alelo dominante aqui. Então, em relação ao meu genótipo, né? Eu vou ter 100% dominante, homozigoto dominante, tá? Eu vou ter 2 indivíduos heterozigotos, Bzão, Bzinho, e um indivíduo 100% homozigoto recessivo, Bzinho, Bzinho. Então, a proporção de 1 para 2 para 1,
certo? Agora, em relação à característica, né? Então, eu vou ter 3 plantas altas para uma planta baixa. Perfeito? Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Beleza. Então, gente, para fechar essa conceituação de experimentação do Mendel, ele postulou, então, o princípio da pureza dos gametas. Então, a primeira lei de Mendel também pode ser chamada de princípio da pureza dos gametas, tá? São equivalentes os dois nomes que estão falando da mesma coisa, certo? Então, o que o Mendel propôs? Ele propôs que cada característica vai ser determinada por um par de fatores. Ele chamava os alelos, antigamente, de fatores, tá? Mas, na realidade, é um par de alelos. Então, ó, como que a gente pode observar aqui, ó? Então, a característica, que ele falou, cada característica é determinada por um par de fatores, ou um par de alelos. Então, ó, a característica alta sendo determinada por um par de fatores, ou um par de alelos, certo? E a característica baixa sendo determinada aqui por outro par de fatores, por outro par de alelos, que é Bzinho, Bzinho, certo? Esses pares aqui, ó, esse par aqui vai se separar na formação dos gametas, então veja que essa planta alta produz gametas Bzão, somente Bzão, e essa planta baixa aqui, ó, produz gametas Bzinho, então eles vão se separar, vai vir um Bzinho para cá, outro Bzinho para cá, e assim sucessivamente, tá? Então eles vão se separar na formação dos gametas. Eu não vou ter um gameta Bzinho, Bzinho, com os dois alelos juntos, tá? Eles vão se separar, certo? E aí, quando eu tenho a fecundação, né, desses gametas aqui, o encontro desses gametas, aí eu vou ter a geração de um indivíduo híbrido ou heterozigoto, tá? Então, essa é a primeira lei de Mendel, essa é o princípio da pureza dos gametas, tá? Aí, coisas que eu já citei para vocês, né? Então, as características, né, dominantes vão ser representadas aí por letra maiúscula, sempre, tá? E as características recessivas vão ser determinadas, né, representadas por letra minúscula, certo? As linhagens puras, né, que é aquelas que só têm caracteres iguais, alelos iguais, né? Então, Bzão, Bzão é um indivíduo dominante, 100% dominante, e Bzinho, Bzinho é um indivíduo recessivo, tá? Nós podemos chamá-los também de homozigotos, ok? Então, aqui eu tenho um homozigoto dominante e aqui eu tenho um homozigoto recessivo, certo? Aí, a gente também vai ter as linhagens híbridas, que é quando eu misturo, né, os dois alelos. E aí eu vou ter o Bzão, Bzinho. E aí a gente chama esses indivíduos de heterozigotos, tá? Então, homozigoto é quando os alelos são iguais, tá? E heterozigoto é quando os alelos aqui do meu genótipo são diferentes. Perfeito? Dúvidas, pessoal? Ou tá suave ainda? Tranquilo, ok. Então, vamos lá. Então, gente, esse modelo, né, experimental que o Mendel utilizou, na natureza, ele vai ter algumas variações, tá? Então, o princípio da primeira lei de Mendel a gente vai usar, tá? Só que aí vai ter algumas variações que vão diferenciar do que ele fez, tá? E aí a gente chama de variações do modelo mendeliano. E aí a gente vai ter 2 casos específicos, tá? Que é esse primeiro aqui, e depois a gente vai falar do segundo. O primeiro caso é a herança sem dominância, que também pode ser chamado de herança com dominância incompleta, tá? Então, o que seria isso? Vamos lá.
Ó, quando eu tenho os alelos em homozigose separados, então, por exemplo, vejamos aqui essas flores, ó. A cor vermelha vai ser determinada por vesão-vesão, tá? Dominante. A flor branca vai ser determinada por besão-besão, certo? Então, quando esses pares de alelos estão separados, eles vão determinar cada um fenótipo. Então, vesão-vesão determina o fenótipo vermelho, né? Fenótipo característica, visível. E besão-besão determina o fenótipo branco. Então, veja, não misturei os meus alelos. Quando eu misturo o vesão-vesão com besão-besão, aí eu vou ter a geração de um indivíduo heterozigoto, vesão-besão, certo? Eu vou mostrar depois o cruzamento, tá? E aí, esse indivíduo heterozigoto, vesão-besão, vai apresentar a coloração rosa, tá? Que é chamada de fenótipo intermediário. Por que é chamado de fenótipo intermediário? Porque se a gente vê, ó, num extremo, a gente vai ter o vermelho e no outro extremo a gente vai ter um branco. E qual que é o meio das duas cores, a variação das duas cores? Um rosinha, né? Que tá ali nem bandeando pro mais branco, mas também nem pro mais vermelho, tá? Um fenótipo intermediário. Outra coisa que a gente tem que observar nesse fenômeno aqui é que, mesmo que a gente esteja lidando com alelos dominantes, né? Porque essa aqui é vesão-vesão e essa aqui é besão-besão, nesse indivíduo aqui, a gente não tem uma briga entre esses alelos, eles se manifestam juntos, né? Então, não tenho mais partes da minha flor vermelha e menos partes de uma flor, da minha flor branca, e nem mais partes da minha flor branca e menos partes da minha flor vermelha. Eles estão se manifestando em conjunto, né? Eles se misturaram, literalmente, e deram origem a esse fenótipo intermediário, esse rosa, certo? Então, houve uma mistura aí desses alelos, tá? E vamos dizer assim que eles entraram em harmonia, né? Ninguém tá brigando para aparecer mais que o outro, tá? Eles viraram amigos, certo? E esse fenômeno, gente, bem recorrente vestibular, tá? Acontece aí em flores da planta maravilha. E cai esse exemplo ainda, tá? Cai esse exemplo. O nome científico dela é Mirabile jalapa. Aqui, ó, eu coloquei o cruzamento para a gente tentar entender um pouquinho melhor. Então, ó, as flores brancas, ó, besão-besão, certo? E as flores vermelhas, vesão-vesão, certo? Vai ocorrer aqui o cruzamento entre esses dois indivíduos, e aí vai gerar a minha geração F1 com flores rosas, certo? Que é o meu fenótipo intermediário. Se, por um acaso, ocorrer a autofecundação desses indivíduos aqui, a minha geração F2, né, vai ter flores brancas, flores rosas e flores vermelhas, tá? Só que se atentem que a maior quantidade de cor que eu vou ter aqui vai ser rosa, né? Então, a geração F2 vai ter flores vermelhas? Vai ter flores vermelhas, só que só 25%. Vai ter flores brancas? Vai ter flores brancas, só que só 25% também. Os outros 50% vai ser somente de rosa, tá? Aí, em relação à proporção fenotípica, né? Eu tenho uma flor branca para duas flores rosas e uma flor vermelha, certo? Em relação ao genótipo, que são as letrinhas, eu vou ter um besão-besão, dois vesão-besão e um vesão-vesão, certo? Então, o que a gente tem que captar desse fenômeno da herança sem dominância ou com dominância incompleta?
lembrar que eu vou ter a geração de um fenótipo intermediário, tá? Que é a cor rosa. Ocorre nas plantas, né? Nas flores das plantas maravilha. Perfeito? E aí, também, na geração F2, a maioria dos meus indivíduos é de cor rosa, certo? Gente, dúvidas nessa parte? Suave. Perfeito. Ok, gente. Beleza. O outro exemplo de variação do modelo mendeliano é a herança com codominância. Então, aqui vai ser um caso diferente do que a gente viu. Por quê? Vamos prestar atenção aqui, ó. Isso, né, esse caso vai ocorrer no gado, né? Gente, é o seu querido professor de botânica fazendo um miojão aqui, tá? Espera um pouquinho, tá acabando já. Então, ó, herança com codominância vai ocorrer em raças de gado, algumas raças de gado. Aí, a cor vermelha, que eles chamam de vermelha, mas para mim é marrom, né? Mas, enfim, chamam de vermelha, é determinado pelo genótipo R1, R1, certo? A cor branca é determinado pelo genótipo R2, R2. Quando ocorre o cruzamento desses dois indivíduos aqui, eu vou ter esse descendente aqui, e essa cor é chamada de ruão. E aí veio o R1 do pai e o R2 da mãe, né? Deu origem aqui ao indivíduo heterozigoto. E qual que é a sacada dessa herança com codominância? Ele mostra que quando eu tenho a mistura desses alelos aqui, eu vou ter a expressão simultânea das duas características. E aí eu vou gerar um terceiro fenótipo. Então, vejam que, nesse caso, os alelos, né, eles estão brigando para ver quem aparece mais, né? Eu não fundi, né, eu não gerei uma terceira cor aqui, né, não fundi igual a gente fez lá no outro, com vermelho e branco e gerou o rosa, né? Uma homogeneidade de um fenótipo. Aqui eles estão brigando ao mesmo tempo para ver quem que aparece mais, né? Então, eles estão se expressando simultaneamente e separadamente, tá? Então, veja, né, que esse indivíduo, ele tem áreas de cor vermelha e ele também tem áreas de cor branca, certo? Diferentemente lá da nossa flor. A nossa flor era 100% rosa, não tinha áreas vermelhas e áreas brancas, ok? Era um intermediário entre os extremos que a gente tinha, ok? Aqui não. Aqui é um terceiro fenótipo, exatamente porque não é um meio termo, vamos dizer assim, entre essas duas cores. Não é um intermediário entre o marrom e o branco, tá? Então, nessa herança com codominância, eu vou ter o surgimento de um terceiro fenótipo, exatamente porque os meus alelos, eles estão se expressando simultaneamente ao mesmo tempo, tá? A gente vê por aqui. E aí, gente, dúvidas nessa parte da herança com codominância? Eu posso seguir? Nope, tudo certo, beleza. Vamos lá, ó, falar de heredograma. Heredograma aí é a representação gráfica que ilustra a maior parte de exercício que a gente quebra a cabeça para resolver, né? Então, esses heredogramas aqui, ó, eles são as representações gráficas, tá? Que nos ajuda a analisar um padrão determinado de
cada característica, né? Então, por exemplo, eu estou querendo saber se a doença albinismo, ela está atrelada ou ao alelo dominante ou ao alelo recessivo. Aí, o que a gente vai usar para conseguir analisar isso? O heredograma, tá? Então, o heredograma, ele consegue mostrar para a gente o padrão dessa herança, o padrão de uma determinada doença genética, ou o padrão de uma mutação que apareceu numa família, tá? Então, eu falei do albinismo, por exemplo. O albinismo, tá? É uma doença atrelada ao alelo recessivo, certo? Outra coisa que a gente tem que falar de heredograma é que o sexo masculino sempre vai ser representado por quadrado, tá? Então, aqui quadrado, quadrado, quadrado. Quando esse homem, ele for afetado pela doença, então ele tem a doença, o quadradinho vai ser preenchido, tá? Então, aqui é um afetado, aqui é afetado, afetado. Indivíduo normal, indivíduo normal, normal, normal e normal, certo? A mulher, né, o sexo feminino, vai ser representado pela bolinha, certo? E quando essa mulher, né, ela for afetada pela doença, ela ter a doença, aí a bolinha vai ser preenchida também, tá? Então, essa mulher é afetada, essa aqui também é afetada, afetada, normal, 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 certo? Quando tiver cruzamento entre os indivíduos, a gente vai ter esse traçado aqui, ó, aqui, indicando que houve cruzamento. Quando tiver descendentes resultantes desse cruzamento, a gente vai ter esse outro tracejado aqui, indicando que eu tive descendentes, tá? Então, descendentes aqui, esses descendentes são desse cruzamento, e os outros aqui são desse cruzamento aqui, tá? Então, aí, basicamente, é isso que vocês têm que levar no coração de vocês quando aparecer o heredograma, para vocês conseguirem resolver, tá? Sim. Gente, passa nervoso mesmo com um probleminha de genética. Ó, 3 minutinhos, a gente finaliza com probabilidade em genética, tá? 2 regrinhas básicas em probabilidade em genética. A gente vai ter a regra do E e a regra do OU, tá? Então, o que seria a regra do E? A regra do E, ela vai ser utilizada quando eu calcular a probabilidade de ocorrência de 2 eventos simultaneamente. Então, são eventos que podem ocorrer simultaneamente, podem ocorrer ao mesmo tempo, sem um anular o outro. Então, eu vou calcular a probabilidade do evento A de ocorrer e eu vou calcular a probabilidade do evento B de ocorrer. Quando eu tenho a probabilidade desses dois indivíduos, desses dois eventos de ocorrer, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, né? Eu vou fazer o produto dessas probabilidades e aí eu vou ter uma probabilidade final, tá? Então, a regra do E é quando você vê que o problema te dá características em que as características, elas não vão anular uma outra. Elas podem acontecer ao mesmo tempo. E aí, eu multiplico essas probabilidades, tá? Um exemplo, para a gente ver na prática essa regrinha. Qual a probabilidade de um casal heterozigoto gerar um descendente do sexo masculino e albino? Ó, o que eu fiz aqui, então? O albinismo é determinado por alelo recessivo, certo? Então, azinho, azinho é o genótipo do albinismo, perfeito? Ele me disse que os pais são heterozigotos, perfeito? Azão, azinho, azão, azinho. Vou realizar o cruzamento desses indivíduos. E aí, eu vou ter isso aqui, ó, como prole, né? Os meus descendentes. Eu vou ter esse indivíduo normal, 100% dominante, esses dois indivíduos aqui, que são heterozigotos, e esse indivíduo aqui, que é o que me interessa, porque ele quer saber a probabilidade do indivíduo ser albino, certo? Logo, a probabilidade dele ser albino é 1/4, perfeito? Uma chance
em 4 possibilidades, perfeito? 1/4. E de ser do sexo masculino, é o meio, né? Porque ou ele vai ser do sexo masculino ou do feminino. Então, uma chance em 2 possibilidades. Como eu já tenho as 2 probabilidades calculadas, eu vou multiplicar 1/4 por 1/2, e aí eu vou ter 1/8 de chance dessa criança nascer do sexo masculino e albina, tá? Pois é, amiga, tem matemática em tudo, infelizmente. Gente, vocês têm dúvidas nessa regrinha? Eu posso dar a regra do ou, vai estourar um pouquinho, mas aí a gente... Rapidinho? Pode? Obrigada, é rapidinho, tá, gente? Ó, para vocês irem tranquilos, Mimi, dá o jantar, tem a regra do ou. A regra do ou, o que vai mostrar pra gente? Vai ser a probabilidade de ocorrência de 2 eventos mutuamente exclusivos. Ou seja, eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Ou vai ser uma coisa, ou vai ser a outra, tá? Não pode ocorrer ao mesmo tempo, porque um anula o outro, certo? Então, ou é uma coisa, ou é outra. E aí, quando eu calculo a probabilidade desses eventos, então, a probabilidade do evento A e a probabilidade do evento B, eu vou realizar a soma dessas probabilidades, tá? Então, a regra do E eu multiplico e a regra do OU eu vou somar, ok? Então, vamos lá. Um exemplo. Qual a probabilidade... Eita, faltou um azinho aqui. De uma criança ser do sexo masculino ou do sexo feminino? Vocês concordam comigo que eu tenho a chance de 50% ser do sexo masculino e 50% de chance de ser do sexo feminino? Então, ó, eu tenho as minhas 2 probabilidades aqui, ó, calculadas, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa porcentagem aqui e passar para decimal. Então, 0,5 mais 0,5, que vai dar 1, que é 100%. Aí só, pô, como assim é 100% de chance? Porque vocês concordam comigo que é 100% de chance, porque você não sabe, você não está focando em um dos sexos. É 100% de chance dela nascer ou do sexo masculino ou do sexo feminino. Você não sabe. Então, é 100% de chance de nascer um ou outro. Se o problema estivesse pedindo para você qual a probabilidade de uma criança ser do sexo masculino, 50% de chance, certo? Mas ela está perguntando para você qual a probabilidade de nascer do sexo masculino ou do sexo feminino. E aí a gente soma essas probabilidades e vai dar essa probabilidade final, tá? É 100% de chance de nascer tanto um quanto o outro, tá? Porque você não sabe o que vai nascer, vai ser surpresa, né? Gente, dúvidas? Não? Então é isso, galera. Estreamos aí. Vem dar tchau para eles. Estreamos. Vocês gostaram da aula? Me digam como que foi. Que bom, gente. Ah lá. Que ótimo, gente. Ó, isso, gente. Eu vou colocar tudo no que mágico. Gente, ele derrubou o ring light aqui. Eu vou disponibilizar tudo para vocês lá no que mágico. Lista de exercício também e teoria, tá? Teoria, a aula de hoje. Pois é. E todos os exercícios, tá? Faça exercício. Se tiverem dúvidas, podem trazer para mim e para a plantonista também, tá? Estou à disposição total, gente, para ir para ajudar. Muito obrigada pela presença de todos, pela compreensão. Boa noite, Luiz sendo Luiz. Boa noite para vocês, bom descanso, bons estudos e até semana que vem. Que bom, Karina, que você gostou. Muito bom, gente. Até mais. Tchau, gente.
começar a fritar frango.